Fala, nação, já deixa aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte para você. E depois de uma rodada do Campeonato Brasileiro, para mexer com o coração do torcedor, a gente vai falar aqui dos 3 jogos das 19 horas, depois do intervalo, todos prontos aqui, apostos para te fazer companhia. Fica por aí. Linha de passe até às 11 horas da noite hoje, afinal 3 jogos importantíssimos agora de 7 às 9. O nosso primeiro assunto aqui é o empate, sim, o empate entre Corinthians, sobre o time do Rogério Ceni, e o Felipe Luiz já falou depois do jogo. Uma grande vitória, um jogo muito difícil, conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos, mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. O time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e... então, para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, sua segunda seguida. E você teve um contratempo, a ausência do Alexandre, que foi um dos destaques da partida de quarta-feira. Você colocou o Ayrton Lucas, mas manteve a estrutura do restante da equipe. No entanto, foram jogos com características diferentes e circunstâncias diferentes também para o Flamengo, né? O Flamengo jogava uma competição de mata-mata em casa e precisava fazer o resultado. Tinha a obrigação de fazer o resultado para poder levar vantagem para a partida de volta. Aqui, o Flamengo jogava fora de casa contra uma equipe, que você mesmo disse na sua primeira resposta, uma equipe que costuma ser dominante, atuando em seus domínios, mas você manteve a estrutura da equipe. Boa, desculpa. Fazendo do jeito que eu estou pedindo, então está havendo a sincronia nos movimentos de pressão e eu estou muito feliz por isso, primeiro. Claro que temos que treinar, temos que ajustar, são detalhes finos e chamo de detalhes micro, né? Pequenos detalhes que o futebol está feito, que temos que ajustar para ser um time mais incômodo para o adversário, que ainda podemos ajustar. Não sempre se vai pressionar perfeitamente, não sempre vamos conseguir rolar a bola e vamos correr riscos, que eu assumo. É uma escolha minha. E sobre o Alexandre e o Ayrton, como eu falei na outra coletiva, são 2 laterais de seleção brasileira onde eu fecho o olho e coloco um. Eu tenho muita sorte de ter esses 2 laterais e o Vinha, que voltará ano que vem. Então, assim, estamos bem servidos nas laterais. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço as suas... A vitória no comando do Flamengo seria uma vitória de novo por 1-0, mas aí no final um pênalti a favor do Flamengo acaba deixando esse placar um pouco mais elástico, né? O Felipe perguntado ali, Pedro, sobre as diferenças, assim, e acho que a primeira coisa é a mudança de posicionamento do time de um jogo para o outro no sentido de pressão no adversário. Ele explica isso, falando como é o meio-campo do Bahia. O que você percebeu em campo desse Flamengo, do Felipe Luiz, da partida passada para essa? A partir do momento que ele fala sobre a explicação da pressão ao Bahia, não é exatamente uma mudança porque o Felipe está ali, é porque o Flamengo precisou pensar sobre o Bahia. E sobre mudanças ou não, você começou falando de algo muito interessante, né? Poderia ser 1-0 sofrido ali, não fosse o pênalti no final, um soco ali, pênalti claríssimo. Isso é algo que talvez o Flamengo precise pensar. Talvez nem todos os jogos o adversário não vai conseguir jogar. Sim. O Flamengo vai ser tão superior e, mais uma vez, o Flamengo deixa de decidir. O Flamengo poderia ter decidido o jogo. Foi tão superior que poderia ter resolvido o jogo antes. Foi assim contra o Corinthians. É claro que a atuação do Hugo foi um espetáculo, mas o Flamengo não resolve, fica com aquela sensação de ali de até o fim não ampliou, podia ser mais e ficou correndo risco. Hoje também não ampliou, poderia ter resolvido. Agora, o que fica assim, é um time que, quando você imaginava algumas semanas, e não é técnico A ou técnico B, a postura do time na abordagem de pressão, que é o que o André fala, tira alguns minutos, tem muita coisa que mudou para os olhos do torcedor, de jogador que corre em campo, jogador correndo, se entregando. O Gerson, um grande destaque do time. Há alguns jogos já, não o Léo Ortiz, muito bem hoje. Sim. Você vai questionar por que o Tite sacou ele num jogo de ida contra o Pearol, porque depois muito, tudo bem, mas são coisas que o Flamengo já tinha. Agora, a abordagem é interessante, a pressão é diferente.
O Flamengo vai ter um tempo para descansar, que eu acho fundamental, porque o desgaste foi muito grande contra o Corinthians e hoje também, porque por tentar até o final ampliar. Mas eu acho que é um início de trabalho. A gente vai precisar... É claro que não vou virar para o torcedor e falar para ele não se empolgar. Só que também para daqui a pouco, quando não pintar ali uma sequência de 2 derrotas, não virar aqui e falar, será que é isso? Será que o Felipe não é instável? Será que tem que mudar de novo? Será que o Flamengo está pronto? A gente também não vai virar aqui e falar que tudo mudou. Tem coisa que está para melhorar. A insistência no Gabriel me parece algo muito mais de querer dar confiança a alguém que ele acredita e alguém que olha para ele com respeito. Ele explicou isso, né? Sim, precisa de minutos, precisa de confiança, precisa estar em campo. Mas só alguém como o Felipe Luiz para fazer isso. Só alguém como o Felipe Luiz para fazer isso. Um técnico chegando ao Flamengo não brigaria com o campo. Em algum momento o Felipe está indo muito na convicção dele, na confiança de que vai mudar, do que exatamente no... Gabriel não tem o seu melhor momento técnico. Gabriel talvez não justifique uma titularidade imediata no meio de semana. Gabriel talvez não justifique tanta paciência com o pouco que vem jogando. Só que tem algo que no Flamengo vale muito, você sabe, Dani. O Felipe Luiz entende o ambiente, entende talvez o que pode ser ter o Gabriel de volta em algum momento. Gabriel hoje não foi bem. Gabriel teve alguns movimentos ali de tentar ultrapassar, tentar se oferecer o passe, mas tecnicamente erra muito ainda. Agora, isso tudo para pontuar o que a gente não pode achar que passou despercebido. Fora isso, uma boa partida do Flamengo. O Flamengo se impôs, o Bahia teve dificuldade, ele fala que é difícil pressionar o Bahia, e ele tira a bola do Bahia, ele não deixa o Bahia jogar, ele pressiona, ele faz 1-0, ele tenta até o final fazer outro gol, ele tem momentos que ele perde sim o controle do jogo, não é porque o Bahia era muito superior, até porque o Bahia não consegue exatamente fazer uma pressão. Essa jogada, o Ayrton chegando para finalizar, repara, não é só o rebote, é onde o Ayrton está, dentro da pequena área. De novo é um lateral passando para chegar, isso é o pedido do Felipe, claramente ele vai poder falar talvez isso em algum momento. Isso são mudanças pequenas do que o treinador vai pedindo. Agora, porque tudo dá certo agora? Não, mas tem uma situação de abordagem diferente dos jogadores ao momento. O Flamengo precisava de uma boa vitória contra o Corinthians, o Flamengo precisava hoje repetir uma atuação sem poupar, sem mexer, indo de novo, sabe? Uma certa, aquele subjetivo, uma certa fome, um certo apetite, uma certa imposição. O Flamengo entregou isso hoje, acho que é o que fica de mais importante. A ver como vai aproveitar fisicamente, com mais tempo para trabalhar com o Felipe agora até o Brasileiro. Eu acho que nessa melhora do Flamengo, que o Gabigol vai ganhando oportunidades, a gente olha um encaixe bem legal em boa parte do jogo do meio campo, os laterais, mesmo com mudança na lateral esquerda, por exemplo, e o Gabigol ainda não encaixou. Isso que é mais curioso. Você acha que ele está tão abaixo assim? Porque eu fico com a impressão que ele perde muitos gols, como já perdeu em outros tempos. Ele tem tentado se movimentar muito. Vou explicar com números que vai mostrar como ele ainda não encaixou. Dos jogadores que atuou meio campo para frente, o De La Cruz, vou tirar o Eric, que é um pouco mais recuado, tocou 68 vezes na bola. O Gerson, 60, o Arrascaeta, 67. O Flamengo joga muito mais pela direita e às vezes esses jogadores como o Ayrton aparecem do lado esquerdo, o Bruno que tocou 39 vezes na bola, chega para concluir. O Ayrton tocou 70 vezes na bola, mas aí é um jogador que toca a bola também em saída de jogo, é diferente. O Bruno tocou 39 vezes na bola, o Gabigol tocou 9. É bem abaixo. Por quê? Porque falta ainda o encaixe, tá? Falta ainda ele se entender, e ele tem característica para isso, pensando que o Flamengo joga muito mais pela direita, melhor para o Gabigol, porque o Gabigol na sua melhor fase era um jogador que jogava de dentro da área para o lado direito, o Bruno Henrique era de dentro da área para o lado esquerdo, eu estou voltando lá atrás, Jorge Jesus. Hoje, por exemplo, o Bruno entrou menos na área do que ele costuma entrar, apesar de frequentar a área, né? Então, eu acho que é uma questão também de entendimento, de ele se achar confortável nessa ideia de jogo, que, sem dúvida nenhuma, parece, pelo menos no início, mais confortável quando o Flamengo tem a bola do que a do Tite. Porque o Flamengo tem menos circulação de bola do que tinha com o Tite. O Flamengo parece que tem mais pressa, mas ele parece se sentir mais confortável buscando esse jogo agudo, mais vezes em direção ao gol adversário do que parecia o Tite tendo que segurar a bola quando não achava isso. Parecia que perdia velocidade, perdia ritmo e as coisas não aconteciam. Rouba mais a bola também. No campo de frente. Mais a bola no campo hoje menos do que no jogo primeiro. O que faz você acelerar. Rouba e tenta resolver rápido, porque a postura defensiva não é exatamente a mais adequada do adversário. Você precisa aproveitar isso. Bom, daqui a pouco a gente pode falar desse pênalti aí, né? Acho que nenhuma dúvida, é uma agressão, inclusive vai ao VAR e há uma expulsão depois, mas só pra gente não deixar passar a imagem, mas não queria perder esse gancho do jogo para ouvir vocês também, André, Eugênio. O Flamengo também me chama a atenção em outro aspecto, assim, do jogo passado para esse. Parece que os jogadores acabam mais inteiros, né? Vai demorar para ele conseguir fazer um trabalho com todas as peças entrando na mesma
rotação, mas hoje já me parece que melhora em relação ao jogo passado. Assim, o meio para o fim do tempo do jogo passado, me parecia todo mundo muito exausto e quem entrou não conseguiu manter a coletividade. Sim. O Flamengo caiu muito a partir de rendimento, a partir das substituições contra o Corinthians. Hoje isso já não acontece tanto. E hoje não aconteceu tanto porque, para mim, a grande diferença do jogo de quarta-feira para hoje é que foi um time muito mais coeso, foi um time muito mais coletivo, foi um time muito mais sustentado em aproximação de jogadores, tanto com a bola quanto sem a bola. O Flamengo. Sim. Você gostou mais da atuação de hoje que Muito mais. Tá. E até Muito porque mais. precisa jogar muito mais bola para dominar o Bahia do que para dominar um Corinthians absolutamente bagunçado no primeiro tempo do Maracanã. E ele fala sobre essa dificuldade. Contra o Corinthians foi um time muito mais com uma diferença anímica do que exatamente em termos de organização em campo. Hoje eu vi um time mais organizado. E o Felipe fala disso, né? Sofreu um pouco nos primeiros minutos. Até os 20 ali o Bahia conseguia envolver o Flamengo com troca de passes, mesmo sem o Everton Ribeiro, que é o principal jogador dessa maneira de jogar do Rogério Ceni, é um jogador que, por onde a bola passa quase o tempo inteiro. Mas ali com 20 minutos é engraçado, né? Tem situações do jogo que marcam mudanças. O jogo foi interrompido para que o Ayrton Lucas fosse atendido pelos médicos, porque ele tinha sofrido uma queda, bateu com o cotovelo. Começou a sangrar porque raspou na placa de publicidade. Naquele momento que o jogo para, o Felipe Luiz chama, o Rossi vai conversar com ele, o próprio Ayrton Lucas conversa e o Flamengo passa a ter uma postura diferente. Encaixa mais a marcação, consegue roubar mais bola e tira a bola do pé do Bahia. Porque até então, a bola estava no pé do Bahia. E o Flamengo tinha dificuldade para jogar. Ele tira a bola do pé do Bahia e começa ele a jogar. E aí o Bahia começa a errar muito, porque se sente mais pressionado, a marcação encaixa e o Flamengo domina o jogo completamente. E é o Flamengo, e o primeiro gol do Flamengo é lindamente construído, porque é diferente do que muitas vezes aconteceu, até no jogo contra o Corinthians, em que a gente via alguns jogadores pegando a bola e tentando partir por 1 contra 1, ou tentar passar por 1, por 2, por 3 jogadores de uma vez só, não. O gol do Flamengo foi um gol que começa com, para mim, a mudança mais fundamental feita pelo Felipe Luiz no time. O Léo. Que é o Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz de zagueiro. Não é o Léo Ortiz de volante. Porque, inclusive, ele foi contratado para jogar de zagueiro, para dar essa qualidade na saída de bola lá de trás. E o Tite nunca tirou, e foi uma medida corajosa, tirar o Fabrício Bruno do time. Um zagueiro que teve recentemente a seleção brasileira, que teve proposta para jogar no futebol do exterior. E o Tite, tendo pedido a contratação do Léo Ortiz, não tirou o Fabrício Bruno para colocar o Léo Ortiz no time. E o Felipe Luiz, a primeira coisa que ele faz, a grande mudança é essa. O Léo Ortiz vai ser meu zagueiro para qualificar a saída de bola. E ele qualifica muito a saída de bola. E o gol começa com ele. Começa com ele, mas passa pelo Arrascaeta caindo do lado do campo, passa pela ultrapassagem do Wesley, passa pelo Bruno Henrique saindo da ponta para entrar como centroavante e finalizar, para dar mais presença de área, e pelo Ayrton Lucas fechando do outro lado para pegar o rebote e fazer o gol. Não é um time que chega na área com pouca gente, chega com muita gente. E então é uma construção coletiva. E eu acho que esse é o caminho do Flamengo. Acho que sofreu, e é natural que sofra, uma queda física no segundo tempo, mas os jogadores que entraram conseguiram entender porque o time já estava sendo mais coletivo. Então já entraram mais dentro de uma situação, embora não com o mesmo rendimento dos titulares, uma associação situação de se associar mais. Sim. E isso é o fundamental do futebol. O futebol é isso, é com e sem a bola, você está mais junto, você está mais próximo para ajudar a recuperar essa bola e com a bola para conseguir ter superioridade numérica e construir as situações. E aí a qualidade técnica aparece. Eu acho que foi uma evolução e é assim, de um jogo, e espero uma evolução maior para os jogos depois da data FIFA, porque ele vai ter tempo, vai descansar, ele falou ali, a cabeça tem que sair para outro lugar. Mas a seleção faz um estrago no Flamengo. O cenário de hoje me parece mais próximo. O cenário hoje me parece mais próximo da gente ver o que o Felipe quer do que exatamente o jogo do Corinthians. Até porque ele tinha chegado há 2 dias, né, como treinador. Não, mas eu tô falando porque o debate público é que o Felipe mudou a roda.
reinventou a roda. Então, o que eu acho quando você fala na boa vitória sobre o Corinthians, que passou muito pelo não futebol do Corinthians, as pessoas se ofendem. Elas acham que você está querendo desmerecer o Flamengo. Isso. E não é. Quando eu viro hoje e falo, o Flamengo hoje tirou o Bahia para nada em alguns momentos. As pessoas já se condicionaram, né? A ver um time diferente antes do time entrar em campo. E tá tudo bem. Já estão esperando. Então, se trata de confirmar aquilo que elas querem ver ou não. No jogo passado. Então, que sirva a isso. Que sirva ao torcedor que saiu do Maracanã. Reinventamos a roda e voltamos em 2019. Não, ele não reinventou a roda, mas ele recuperou o vestiário, ele gerou uma recuperação de memória de um Flamengo de outros tempos. Ele muda o posicionamento do Arrascaeta, aproxima o Arrascaeta da área e isso muda o Flamengo. Foi um debate que a gente teve. Ninguém ativou a memória em um papo. A memória estava ali. Você escolhe se você usa ou não e como você se comporta em campo. Mas não foi só ele. Foram jogadores também. É isso que eu falo. Obviamente, ele fez isso o que eu quero dizer, ele tem um mérito de ser a figura Felipe Luiz. E eu falei isso aqui naquele dia. Nem o Jorge Jesus entende tanto Flamengo quanto o Felipe Luiz. Perfeito. Nem o Abel, antes do Jorge Jesus. Nem todos os técnicos que vieram depois. E por isso ele tem a capacidade de, num papo, recuperar coisas. Ele tem algo que nenhum treinador que poderia ser observado para ser contratado tem. Ele entende esse elenco. E ele entende também quem manda ou deixa de mandar. Ele entende tudo que cerca o Flamengo. Isso é muito difícil. E ele é muito inteligente. E a partir disso, ele foi um fato novo que todo mundo virou e falou... Cara, a gente precisa virar, a gente precisa fazer, a gente precisa acontecer. Não virou nem com uma vitória contra o Atlético Paranaense e isso tomou a decisão da demissão. Até porque isso o papo dele como jogador não é de alguém que se coloca acima dos jogadores. Isso o futebol vai além disso. É de alguém que é mais um ali. Esse anime que a Dani fala de recuperar, ela não basta para todo o resto da temporada. Peraí. Tá colocado. Esse anímico não basta só isso para o resto da temporada. Ele falou agora. Aí hoje, eu vi pelo menos, eu vi hoje coisas interessantes. Porque o Alexandre passar e fazer um gol não é algo aleatório. Tem toda hora um jogo pela direita, o lateral pisando para finalizar. Toda hora. O encaixe de marcação olhando para o Bahia é de alguém que entende Bahia. O Alexandre no primeiro jogo, né? Hoje o Ayrton Lucas. Então, o Alexandre passando não foi algo aleatório, porque hoje o Ayrton pisando mostra que tem algo ali de virar. O encaixe de marcação mostra que esse time vai saber pressionar um time como o Corinthians e um desenho de jogo como o Bahia. O domínio dentro do Bahia, dentro da Fonte Nova contra o Bahia, para mim diz muito mais até do que só uma vitória simples contra o Corinthians. O que eu estou dizendo foi muito bom quarta e hoje foi melhor ainda para mim. Foi bem melhor. Porque foi além... Não, foi além do anímico. Foi além do tal anímico. Hoje você ouviu o André sobre o jogo. Mesmo sem ter currículo como técnico de um time principal, ele tem uma vantagem enorme sobre os antecessores dele. Ele sabe com quem ele está lidando, em cima. E ele pode virar, estou insistindo no Gabriel. Ele conhece, eu vou ser bem polido, ele conhece o perfil dos dirigentes do Flamengo. Você foi educado. São superiores dele, sempre foram. Quando era jogador, depois técnico na base, embora aí as diretorias mudam, mas quem toma a decisão ele conhece bem. Os treinadores anteriores foram apresentados às pessoas que tomam decisão no departamento de futebol do Flamengo quando chegaram, mas só conheceram essas pessoas de fato quando saíram. No caminho. E inclusive o Tite. Assim, a divulgação, a disseminação, mais até do que isso, a apresentação do Tite, com tudo que ele já fez no futebol e com a idade que ele tem, como uma pessoa emocionalmente instável, que nós vimos desde o dia da demissão, em diversos canais, seja de televisão, seja de internet e tal, mostra como opera a diretoria do Flamengo quando ela quer passar a sua mensagem e ela faz um bom trabalho, a bem da verdade, porque ela utiliza os serviçais permanentes que trocam a verdade pelo acesso. Então está cheio de gente disposta a falar o que interessa. E essas pessoas compareceram em massa depois que o Tite foi demitido. E a mensagem era a mesma, mas só prestar atenção, em vários lugares, em lugares diferentes, pessoas diferentes. Olha, a diretoria do Flamengo ficou preocupada porque o Tite estava muito abatido nas últimas semanas. O filho dele passava mais tempo, começaram a cronometrar o período do filho do Tite na beira do campo, que é algo como trivial, se ele dirigisse o time mais do que o técnico do time. Pode, né? Mas ele foi demitido por esse cenário ou ele foi demitido pelo trabalho e pela falta de resultados? Ele foi demitido por tudo isso, ele foi demitido porque a arquibancada o demitiu muito antes dele ser demitido de fato. Né? A história dos treinadores do Flamengo antes do Felipe Luiz chegar é uma história de cadáveres ambulantes que ficaram trabalhando por dias até serem comunicados. Isso aconteceu com vários. Isso aconteceu com o Paulo Souza, isso aconteceu com o Sampaoli. Demitido. Né? Isso aconteceu com
mais alguém que trabalhou por 2 ou 3 dias, Vitor Pereira, trabalhou 2, 3 dias aí, todo mundo já, aquela coisa assim, pô, vai ficar até sexta e tal, aí na sexta-feira, E gente demitida de madrugada, né? Sim. E o próprio Tite não foi demitido. O agente dele recebeu um telefonema informando que ele estava demitido. Então, assim, opera dessa maneira a diretoria do Flamengo e o Felipe Luiz sabe disso. Isso é uma grande vantagem, embora ele não tenha E é mais difícil operar currículo. com ele. Claro, É mais difícil operar por ele ser quem é, né? Agora, a mudança de comando técnico já traz imediatamente uma série de coisas. Todos os jogadores sabem que haverá escolhas distintas da comissão técnica anterior. É uma nova possibilidade. Uma série de mudanças, oportunidades para uns, falta de oportunidades para outros. Isso é normal e não existe o desgaste. E muda radicalmente a forma como o time encara o Campeonato Brasileiro a partir de agora. Porque se não houvesse troca no comando, o Campeonato Brasileiro ia continuar sendo levado como dava. Não, toda a briga política do Flamengo sinalizou que o brasileiro interessa menos. Até a questão da inversão de datas da Copa do Brasil, porque é um clássico. Aqui eu não me incomodo ter problemas. Nesse momento é o menos viável também, né? É menos viável você. Mas hoje a sensação do torcedor é menos viável, mas dá, hein? Olha que dá, hein? Mas agora a comissão técnica do Felipe precisa do Campeonato Brasileiro. Para trabalhar, para organizar o time, para conhecer melhor, para colocar as ideias, para ver o que funciona, o que não funciona. Para ter resultado que dê lastro. Para ter resultado que transforma o ambiente interno. É isso. Para manter a torcida conectada ao time, porque vai ser muito importante, né? Em Copa do Brasil, o Flamengo passando pelo Corinthians, que é o mais provável. É melhor ter bom resultado antes da volta contra o Corinthians do que ter mau resultado. É claro. E os jogadores entendem isso. Tudo isso não quer dizer que o Felipe Luiz não faz nada, não trouxe nada, não motivou, não mudou o jeito de posição, não soube utilizar um entrosamento que o time tem há muitos anos e que na cabeça de muitas pessoas não adiantava mais voltar a isso, porque são 5 anos a mais, os jogadores são mais velhos. É isso aí, nação. Ficamos por aqui. Esse foi mais um post aqui do nosso canal Mundo Fariete, aí trazendo aí para você pós-jogo da vitória do Mengão por 2-0 aí pelo Bahia, Campeonato Brasileiro, fora de casa. O Flamengo, depois de 4 jogos, né, em derrota pelo Brasileiro, fora de casa, conseguiu aí, ao comando de Felipe Luiz, mais uma vitória aí no Brasileiro.